Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Dani Ponce, eu sou coach de equilíbrio e bem-estar. Bom, eu quero contar um pouquinho a respeito de como eu me tornei coach e como eu posso contribuir com você nessa jornada. Em 2017, eu sofri um acidente de moto e eu gosto de falar a respeito desse acidente porque ele foi um marco, aonde eu acordei e tive um start que me despertou e me mostrou que eu estava vivendo a minha vida de uma forma nada saudável. Eu estava acima do peso, eu estava com muitas questões de saúde, eu vivia com enxaqueca, com dor de estômago, com refluxo e eu estava também com as emoções bem conturbadas. Tudo, na verdade, na minha vida foi muito conturbado desde que eu decidi casar, fazer faculdade, foi tudo muito junto, então foram muitas emoções que ficaram ali influenciando de uma forma negativa na minha vida. E quando foi em 2017, onde meu filho menor já tinha 1 ano, eu sofri um acidente de moto e esse acidente me acordou para a vida, me despertou. Ele mostrou para mim que eu realmente tinha uma vida e que eu poderia ter perdido essa vida. Então foi onde eu acordei e comecei a buscar ajuda. Nesse momento pós-acidente, eu descobri que eu estava em estado de depressão. Antes do acidente mesmo, eu levava meu filho na escola, voltava para casa, queria dormir, não queria fazer nada, ficava o dia inteiro deitada, não comia, não tinha vontade de cozinhar, não tinha vontade de fazer nada. E mesmo sem comer o dia inteiro, eu ainda não emagrecia. E aí, após o acidente, quando eu descobri que eu estava em estado de depressão, eu fui procurar ajuda. Fui em alguns médicos que me diagnosticaram realmente com depressão. E nesse meio tempo, eu conheci um profissional de coach, né, de inteligência emocional. E eu fui numa imersão desse profissional. E nessa imersão, muitas coisas aconteceram. Ali eu entendi que a responsabilidade pelos meus resultados de vida, por eu estar naquele estado que eu estava, era toda minha. Quem era responsável por aquela situação, quem era responsável por eu estar daquele jeito, era eu. Eu costumava culpar as pessoas da minha situação, culpar a situação do país pela minha falta de profissionalismo, por eu não conseguir me desenvolver profissionalmente. Eu tenho formação em arquitetura e aí eu não tinha clientes, eu não conseguia trabalhar e aí eu culpava o governo porque o país está em crise e tudo mais, e aí eu não me desenvolvia, não trabalhava, ficava dormindo, enfim. E aí ali eu descobri que a responsabilidade era única e exclusivamente minha. E também através desse processo, onde eu mergulhei dentro de mim, eu descobri que tinha muitas questões emocionais que vinham me atrapalhando para ter uma saúde, para ter o peso ideal. Eu estava acima do peso, estava com várias doenças. E foi então, depois que eu mergulhei dentro de mim, que eu comecei a analisar, trabalhar as minhas emoções, foi quando eu comecei a buscar por uma saúde. Então eu não quis emagrecer simplesmente por uma questão de estética. Eu busquei um estilo de vida saudável, eu trabalhei as minhas emoções, eu controlei os meus pensamentos, mudei muitas questões, muitos hábitos em busca de me tornar melhor, em busca de tornar a minha saúde melhor e como consequência eu tive esse emagrecimento. Porque o sobrepeso e a obesidade, na verdade, ele é um sintoma de uma causa muito mais profunda. E quando a gente começa a trabalhar isso, a gente entende que as nossas emoções são as responsáveis muitas vezes por a gente engordar e estar fora do nosso peso, porque a gente tende a descontar as nossas emoções na comida. Muitas pessoas ficam sem comer, muitas pessoas comem em excesso quando estão ali com o emocional fora de equilíbrio. Então eu cheguei através do coach com a minha história de vida, com a minha transformação de vida, e assim que eu tive a minha vida transformada, através de uma imersão de coach, eu comecei a estudar e me aprofundar e me apaixonar por essa área incrível de desenvolvimento pessoal, onde a gente colabora com as pessoas para que elas entendam que o que elas precisam muitas vezes está dentro delas, não está em outro lugar. Que muitas vezes a força que ela acha que ela não tem está no interior dela.
e que tratando as emoções, que descobrindo quais são os gatilhos que fazem com que ela coma desesperadamente, ou não necessariamente só na parte da alimentação também, mas sabendo que ela é a autora da sua própria história. Eu queria mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas que elas não são vítimas, elas são as autoras, as responsáveis pelas suas vidas. São as suas ações, as suas atitudes, os seus pensamentos que fazem com que elas tenham o resultado de vida que elas têm. E aí eu me aprofundei nessa área e comecei a estudar muito e descobri que a minha missão de vida, o meu propósito de vida era levar essa mensagem para as pessoas, mostrar para as pessoas que ela precisava buscar por algo sim, mas que esse algo estava dentro delas. E hoje para mim faz muito sentido eu trabalhar os pilares, que para mim são 3: corpo, mente e espírito. A partir do momento que eu trabalho as minhas emoções, que eu controlo os meus pensamentos, eu busco por uma alimentação mais saudável, e aí eu tenho mais saúde, meu corpo fica bem, e aí eu tenho disposição e energia para fazer atividade física, para cozinhar uma comida mais saudável, e aí também eu alimento o meu espírito, a minha espiritualidade, e aí eu consigo me manter num nível de equilíbrio e começo a ter realmente uma vida extraordinária. Não uma vida medíocre como a maioria está acostumada, e a vida medíocre, quando eu falo, é aquela vida na média, sabe? Aquela vida que tá bom assim, mas não tá, porque a gente nasceu para ter uma vida extraordinária, não uma vida na média. E eu tô aqui para colaborar com vocês com essa jornada, porque eu passei por isso e sei o quão maravilhoso e importante é a gente emagrecer de forma saudável, a gente emagrecer sem sofrer, sem ficar passando fome, sem ficar passando um monte de loucuras e de vontades, porque tá tudo aqui. Quando eu começo a mudar aqui, as outras coisas vêm como consequência. E hoje essa é a minha missão de vida, colaborar e ajudar as pessoas a entenderem que até para um processo de emagrecimento, o importante é mudar os seus pensamentos, mudar os seus hábitos, mudar a forma que a gente vê nós mesmos, a forma que a gente vê o mundo, e as coisas começam a fluir, entrar no real fluxo, e a gente começa a viver uma vida realmente abundante, como a gente merece. Somos filhos da luz, somos partículas da criação e estamos aqui para viver o melhor. E foi com a minha história de vida que eu decidi ajudar outras pessoas. Porque desde então que eu comecei a trabalhar as minhas emoções, que eu comecei a mudar de dentro para fora, eu também tive um processo de emagrecimento. Eu consegui voltar para o meu peso. Eu consegui ter mais disposição, mais energia, parar de dormir o dia todo como eu dormia. Parar de me vitimizar como eu me vitimizava. Parar de colocar a culpa nas pessoas como eu colocava. Porque eu sou a responsável. Eu sou a autora da minha história. E quando você descobrir isso e entrar nesse mundo, descobrir que é simples, está dentro de você, você também vai se apaixonar. E essa é a minha missão. E eu tô aqui para colaborar com você no que você precisar. Conte comigo. Tenho certeza que essa foi a melhor decisão que você tomou, de estar aqui junto com a gente. E tenho certeza que esse foi o primeiro grande passo para a sua grande mudança de vida.